Esta não é a primeira vez que alguém sacrifica um braço por Luffy. A primeira vez foi com Shanks. Naquele momento, o sacrifício dele mudou completamente a vida de Luffy. Foi aquilo que despertou no garoto a vontade de ficar mais forte e seguir o caminho para se tornar o rei dos piratas. E Shanks nem precisou dizer nada. Foram suas atitudes que colocaram Luffy nessa jornada. Mas agora a situação é diferente. Desta vez, não foram apenas ações. As palavras de Scopper Gaban também tiveram um peso enorme. E Luffy tem dois motivos para estar furioso e emocionalmente abalado. O primeiro são justamente as palavras de Gaban. Depois de revelar sua forma Nika, Luffy parecia não estar levando a luta contra Imu tão a sério quanto deveria. Mas bastou ouvir Gaban para tudo mudar. A expressão de Luffy mudou imediatamente. Ele queria provar que não estava brincando. Queria mostrar a Gaban que estava disposto a lutar de verdade e, acima de tudo, proteger seus amigos. Só que logo depois disso, Luffy viu Gaban perder um braço por causa daquela batalha. E eu tenho certeza de que essa cena vai despertar algo dentro dele. Naturalmente, Luffy vai se lembrar de Shanks e do motivo que o fez começar essa jornada. Ele vai perceber que precisa ficar ainda mais forte, porque da próxima vez talvez não seja apenas um braço que ele perca. E é justamente aqui que surgem duas possibilidades. A primeira é Luffy desbloquear um novo aumento de poder. Talvez algo como o Gear 6, ou até mesmo despertar uma forma ainda mais poderosa da sua Akuma no Mi. A segunda possibilidade é muito mais perigosa. Luffy perder completamente o controle e despertar o lado destrutivo de Nika. E sinceramente, acho que tudo está caminhando para isso. Mas antes de explicar o motivo, precisamos lembrar de uma frase que Gaban disse a Luffy no começo deste arco. Se esta ilha continuar de pé, venha me encontrar. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Por que Gaban acreditava que Elbaf poderia não permanecer intacta? Naquele momento, ele sequer sabia que Shamrock e Gunko estavam a caminho da ilha. E existe outro detalhe interessante. Elbaf possui vários paralelos com Sabaody. Em Sabaody, os Chapéus de Palha encontraram outro membro da tripulação de Roger, Rayleigh, o braço direito do Rei dos Piratas. E também enfrentaram um inimigo contra o qual não tinham a menor chance naquela época, Kizaru. Agora, em Elbaf, temos o braço esquerdo de Roger, Scopper Gaban, e um inimigo ainda mais assustador, Imu. Os dois arcos parecem estar seguindo uma estrutura muito parecida. E todos nós lembramos do que aconteceu no final de Sabaody. Luffy perdeu completamente o controle ao acreditar que seus amigos haviam desaparecido. Então, e se algo semelhante acontecer em Elbaf? E se Luffy perder o controle novamente e despertar uma versão destrutiva de Nika? E se essa batalha acabar levando à destruição de Elbaf? Exatamente como a antiga profecia previu? Nós já sabemos que uma das maiores fraquezas dos gigantes de Elbaf é o fogo. Então, imagine se essa forma destrutiva de Nika estiver diretamente ligada ao sol e às chamas. Durante o confronto contra Imu, Luffy poderia incendiar a ilha sem perceber, destruindo uma enorme parte de Elbaf. Isso finalmente explicaria por que alguns gigantes falam sobre um Nika destrutivo. Caso contrário, fica muito difícil entender o verdadeiro significado dessa história. Eu não acredito que existam duas Akuma no Mi diferentes relacionadas a Nika. Acredito que o poder dessa fruta seja muito mais complexo do que imaginávamos. Luffy não possui apenas um lado alegre. Ele não está sempre sorrindo, brincando e sendo otimista. Assim como qualquer outra pessoa, Luffy também possui um lado sombrio. E talvez seja justamente isso que Gaban estava tentando ensinar a ele neste capítulo. Luffy não vai conseguir se tornar o rei dos piratas simplesmente vivendo de forma alegre, tranquila e despreocupada. Tudo possui um lado oposto. É como Yin e Yang. Até agora conhecemos principalmente o lado luminoso de Luffy, mas talvez tenha chegado o momento de finalmente conhecermos seu lado sombrio. E não estou falando de Luffy se tornar maligno como Barba Negra ou Akainu. Estou falando de entender que alegria e positividade também exigem força. Força para controlar aquilo que existe dentro de nós. E o momento atual pode ser perfeito para Luffy liberar esse lado e usá-lo para derrotar ou pelo menos impedir Imu e proteger seus amigos. Isso também permitiria que Oda apresentasse uma ideia muito interessante. O lado sombrio de uma pessoa pode ser tão importante quanto o lado bom, desde que seja controlado e utilizado da maneira correta. Quem conhece a filosofia de Carl Jung sabe exatamente do que estou falando. E Oda já utilizou conceitos semelhantes em diferentes momentos da história. Talvez até mesmo a profecia de Madame Chayarly esteja relacionada a isso. A pessoa destinada a destruir a Ilha dos Homens-Peixe seria Luffy, mas não necessariamente o Luffy que conhecemos. Talvez seja Luffy em sua forma destrutiva de Nika. E isso pode mudar completamente o significado daquela profecia. Mas antes de falar sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos, precisamos analisar melhor a luta entre Scopper Gaban e
Imu, porque é simplesmente absurdo o nível de força que Gaban está demonstrando. A técnica que ele utilizou contra Luffy e Zoro se chama Yasutakeru, cujo kanji representa o número 80. Já a técnica utilizada contra Imu se chama Yachitakeru, associada ao número 8000. Só pela diferença nos números existe uma possibilidade interessante. A técnica utilizada contra Imu pode ser 100 vezes mais poderosa do que aquela usada contra Luffy e Zoro. E Gaban ainda revelou outra habilidade extremamente estranha. A manifestação parecia quase uma espécie de Susanoo criado através do haki. Como sabemos, Gaban não possui Akuma no Mi. Então, isso provavelmente está relacionado a alguma forma extremamente avançada de haki. Talvez seja uma evolução de algo semelhante ao que Zoro faz quando manifesta Ashura. A diferença é que Gaban está simplesmente em outro nível. E não é apenas Sanji que pode aprender com ele. Zoro também pode tirar muitas lições desse velho pirata. Até agora, Gaban não apenas mostrou ser superior a Zoro, como também apresentou alguns dos melhores feitos contra Imu em Elbaf. Então surge uma pergunta: será que esse velho ainda é o personagem mais poderoso de Elbaf? É claro, deixando Imu de fora, porque Imu está demonstrando exatamente o nível monstruoso que esperávamos. Ele derrotou Zoro, Sanji e Hirun como se fossem simples civis. Também derrotou Loki, um gigante ancestral, e chegou perto de matar um Yonkou que possui a Akuma no Mi de Nika. Agora, ele também derrotou o braço esquerdo do Rei dos Piratas, e tudo isso enquanto ainda estava sofrendo limitações. Mas existe outro detalhe extremamente curioso neste capítulo. Apesar de metade dele ser dedicada à batalha, Oda colocou algumas informações muito importantes nos diálogos. Não é estranho que Imu pareça não saber absolutamente nada sobre a tripulação de Roger. Estamos falando do bando que encontrou o tesouro de Joy Boy, o One Piece. Segundo Barba Branca, esse tesouro possui o poder de virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Durante 800 anos, poucas coisas poderiam representar uma ameaça maior ao governo mundial. Mesmo assim, Imu aparentemente nem sabe quem é Scopper Gaban. Quando se trata de Ohara ou do reino de Lulúzia, Imu foi capaz de agir diretamente para destruí-los. Mas quando o assunto é o One Piece, seu comportamento parece completamente diferente. Primeiro, ele permitiu que os piratas do Roger chegassem até o tesouro. Depois, aparentemente nem sabe quem eram os homens que conseguiram encontrá-lo. E isso é extremamente estranho. Outro detalhe curioso é que Gaban também não demonstra nenhuma preocupação especial com Joy Boy. Ele simplesmente está cumprindo o desejo de seu capitão, assim como o restante da tripulação de Roger. Gaban também mencionou o sonho de Roger. E nós já sabemos que esse é o mesmo sonho compartilhado por Luffy. Até hoje, não sabemos exatamente qual é esse sonho. Mas uma coisa ficou muito mais clara neste capítulo. Não parece ser um desejo bobo ou uma simples brincadeira, como algumas teorias sugerem. Pelo contrário, tudo indica que esse sonho está diretamente ligado ao futuro do mundo, ao One Piece, e talvez até mesmo a forma de derrotar Imu. Depois que Imu derrotou o Gaban, os Chapéus de Palha perderam a visão do que estava acontecendo no campo de batalha. Inicialmente, Nami pensou que a presença que havia sentido era a de Luffy, mas o Sop rapidamente a corrigiu e disse que era outra pessoa. E aqui existe um detalhe muito interessante. O Zop também não conseguia enxergar fisicamente o campo de batalha. Isso provavelmente significa que estamos diante de mais uma demonstração do hack da observação de Usopp. Agora, voltando para Luffy. Como ele conseguiu se recuperar tão rápido? Poucos minutos antes, ele havia sido atravessado por espadas gigantescas. Mesmo assim, continua vivo e aparentemente pronto para lutar novamente. Isso indica que a Toon Force de Luffy pode ter evoluído para um nível completamente diferente. E talvez essa evolução seja justamente a chave para descobrirmos o verdadeiro limite do poder de Nika. Talvez Luffy tenha desenvolvido algum tipo de regeneração. Nós já sabemos que ele consegue criar objetos do nada, como óculos e até um taco de beisebol. Ele também consegue alterar completamente o próprio tamanho e até assumir uma forma gigante. Então, o que impediria Luffy de simplesmente imaginar seus ferimentos desaparecendo? Talvez não seja uma regeneração permanente. Pode ser apenas uma forma de manter o corpo funcionando até o fim da batalha. Como se ele simplesmente pensasse: se cure agora. Pelo menos até essa luta terminar. E eu não acho que aquele painel tenha sido colocado ali por acaso. Luffy literalmente está dobrando a realidade de acordo com sua imaginação. Agora, o que podemos esperar do próximo capítulo? Eu não acredito que Oda vá voltar imediatamente para uma segunda rodada entre Luffy e Imu. Antes disso, provavelmente veremos o restante dos Chapéus de Palha. Existe um paralelo muito interessante com o capítulo 191, que pode estar relacionado ao próximo capítulo 1191. Naquela ocasião, Nami enfrentava
chamava Miss Doublefinger, uma inimiga capaz de transformar o próprio corpo em espinhos. E essa habilidade possui várias semelhanças com o poder de Sommers. Isso reforça ainda mais o paralelo. Atualmente, os chapéus de palha estão em desvantagem, então acredito que algo parecido possa acontecer novamente. Sanji pode perder o primeiro confronto contra Killingham. Zoro pode acabar derrotado por Sommers. E depois disso, Sommers poderia escolher Nami como alvo justamente por saber o quanto Sanji se importa com as mulheres. Além disso, os dois possuem visões completamente diferentes sobre o significado do amor. No capítulo 191, Nami foi atingida pelos espinhos de Miss Doublefinger, mas conseguiu virar a situação criando uma imagem espelhada de si mesma. Será que algo parecido pode acontecer agora? O número dos capítulos coincide, as habilidades possuem semelhanças e os acontecimentos parecem seguir uma estrutura muito parecida. Por isso, não considero essa possibilidade absurda. É claro que Nami não vai morrer. O mais provável é que ela revele uma nova habilidade contra Sommers ou acabe gravemente ferida. E se isso acontecer, tanto Sanji quanto Zoro ficariam furiosos. Sanji porque Nami é uma das pessoas que ele mais protege. Já vimos inúmeras vezes que ele faria qualquer coisa por ela e por Robin. Zoro, por outro lado, ficaria revoltado porque Nami teria sido ferida justamente por ele não ter conseguido derrotar Sommers a tempo. Esse poderia ser o gatilho perfeito para os dois despertarem novos aumentos de poder. E só depois disso teríamos finalmente a segunda rodada entre Luffy e Imo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Mesmo que Luffy desperte seu lado destrutivo, isso seria suficiente para derrotar Imo? Eu acredito que não. Imo já enfrentou Joy Boy no passado e sabe exatamente como lutar contra alguém que utiliza o poder de Nika. E existe outro problema. Joy Boy possuía um hack muito superior ao de Luffy e provavelmente dominava o verdadeiro potencial da Akuma no Mi de Nika em um nível que Luffy ainda não alcançou. Por isso, não acredito que Imu será derrotado neste arco. No máximo, a forma destrutiva de Nika impediria Luffy de ser completamente derrotado e compraria tempo suficiente para Imu continuar enfraquecendo, até ser obrigado a retornar para Marijó. Mas o preço desse novo poder pode ser devastador. Elbaf pode acabar destruída. A própria árvore Adam pode cair. E mesmo que Imu recue, ainda existiria outro problema. Quem conseguiria parar Luffy? Lembra da luta de Naruto contra Pain? Quando Naruto acreditou que Hinata havia morrido, ele perdeu completamente o controle e liberou o poder da Kyuubi. A situação só não terminou em desastre porque Minato apareceu e conseguiu trazê-lo de volta. Talvez algo parecido aconteça com Luffy. Alguém próximo a ele precisará interromper essa forma destrutiva antes que ele perca completamente o controle. E nesse momento existem dois nomes que fazem muito sentido: Shanks ou Dragon. Mas desta vez, acredito que seja o momento perfeito para Dragon finalmente aparecer. Nós esperamos pela participação dele durante muito tempo. Porém, cada vez mais parece que Oda vem preparando sua chegada a Elbaf desde o ano. Durante Egghead, quando Kuma percebe que o espírito de Bonnie estava sendo destruído enquanto ela enfrentava Saturn, ele se levanta e começa a se mover. Dragon imediatamente reage. E durante o flashback de Kuma, existe outro detalhe importante. Kuma percebe Dragon observando Luffy secretamente em uma pequena vila. Quando questionado sobre aquilo, Dragon responde que filhos são uma vulnerabilidade para qualquer pai. Isso mostra que Dragon sempre esteve atento às pessoas mais importantes para ele. Também sabemos que ele manteve contato com Garp durante todos esses anos. Agora junte isso a Lindbergh, um dos principais comandantes do exército revolucionário. Além de ser um inventor e engenheiro extremamente habilidoso, ele é praticamente o equivalente dos revolucionários ao que Vegapunk representa para a ciência do mundo. Então, seria realmente tão absurdo imaginar que eles tenham colocado algum tipo de rastreador ou dispositivo de monitoramento em Kuma depois de resgatá-lo? Poucos capítulos depois, Dragon ainda afirma que se o governo mundial mobilizasse os Cavaleiros Sagrados, seria ali que a verdadeira guerra começaria. E onde os Cavaleiros Sagrados foram enviados? Elbaf. Agora, basta juntar todas as peças. Dragon estava esperando o governo mundial mobilizar os Cavaleiros Sagrados. Eles já estão em Elbaf. Kuma, antigo companheiro do exército revolucionário, também está na ilha. Luffy, filho de Dragon, está enfrentando Imo, o governante da organização que ele dedicou sua vida a destruir. Dragon tem todos os motivos possíveis para aparecer. E eu não ficaria surpreso se Oda preparasse uma das entradas mais lendárias de toda a obra. Dragon chegando a Elbaf para salvar Luffy, resgatar Kuma e finalmente enfrentar os Cavaleiros Sagrados de frente. Se isso realmente acontecer, o arco de Elbaf pode marcar o início de uma mudança gigantesca na história de One Piece.